Fala, fala rapaziada, tudo certo? E o Campeonato Brasileiro de 2023 chegou ao final. Esse campeonato que para muitos foi um dos melhores da história. Muito pela competitividade que a gente teve, tanto na briga pelo título quanto na briga para escapar do rebaixamento. E nesse campeonato, quem se sagrou campeão foi o Palmeiras numa retomada histórica que para muitos não iria acontecer pelo primeiro turno que a gente teve do Botafogo, um primeiro turno que foi o melhor da história dos pontos corridos, e a gente teve o Santos sendo rebaixado pela primeira vez na sua história. Vou aqui nesse vídeo falar um pouco sobre esse Campeonato Brasileiro, ou tentar falar, né, porque foi um Campeonato Brasileiro muito disputado, um Campeonato Brasileiro que parecia que não seria tão disputado assim, principalmente lá no título. Como eu falei, a gente teve um Botafogo que disparou no primeiro turno, fez o recorde de pontos em 2023, e no segundo turno fez uma das piores campanhas do segundo turno, acho que só atrás do América Mineiro, que foi rebaixado. O Botafogo fez uma campanha do segundo turno de time rebaixado, e o Palmeiras conseguiu conquistar o seu bicampeonato consecutivo, seu 12º na história dos campeonatos brasileiros, é muito o que a gente vê falar, né? O Palmeiras, a gente viu muito diferente a mentalidade dos times, né? O Palmeiras se mostrou um time muito resiliente, onde mesmo após uma eliminação na Libertadores lá para o Boca Juniors, foi um momento conturbado no Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu dar essa virada de chave muito pelo Abel Ferreira, lógico, e também pelo Endrick, que chamou a responsabilidade. Pode-se dar esse título sim para o Endrick, porque foi o principal jogador do Palmeiras nessa retomada. E ontem o Palmeiras conseguiu, já tinha garantido, né, praticamente o título após vencer o Fluminense no domingo por 1-0, e ontem só confirmou no empate generoso contra o Cruzeiro, que também conseguiu escapar do rebaixamento na penúltima rodada e não queria muito nada com nada. Ontem foi um empate 1-1, Palmeiras conquistou o título, e eu acho que o que chamou muita atenção na rodada de ontem foi sim o rebaixamento do Santos, porque foi uma rodada muito maluca, porque começou com o Bahia na zona de rebaixamento, aí a gente, do decorrer do jogo, logo no comecinho, o Bahia fez 1-0 para cima do Atlético Mineiro, onde muitos não acreditavam que o Bahia conseguiria vencer o Atlético Mineiro. O Bahia fez 1-0, mas tomou um empate depois e ficou lá, né? Eu, pelo menos, eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, mas eu estava acompanhando no celular os outros jogos ao mesmo tempo, e a gente via lá, sobe e desce, Bahia escapando, aí o Vasco faz 1-0, o Santos que entra na zona de rebaixamento, ainda o Santos toma um gol do Fortaleza, do Marinho, aí fica o Santos, vira o primeiro tempo com o Santos sendo rebaixado e Bahia e Vasco escapando. Aí no segundo tempo, após alguns minutos, vira o primeiro tempo com o Bahia sendo rebaixado, né, porque o Atlético Mineiro empatou no finalzinho, aí acaba logo no comecinho do segundo tempo, o Bahia faz o 2-1, 3-1 e 4-1, e já garante a sua permanência na Série A, fazendo o 4-1. Não garante, né, porque dependeria ainda do resultado do Santos, mas já faz a sua parte nessa briga. E o Vasco, que estava sendo rebaixado, mesmo com o Santos empatando, o Santos conseguiu um empate 1-1 contra o Fortaleza. Aí quem estava caindo era o Vasco, mas o Vasco conseguiu 2-1, e o Santos estava sendo rebaixado e ainda tomou o 2-1 do Fortaleza, num gol praticamente no meio campo, o famoso gol que o Pelé não fez. Esse final de campeonato para o Santos, essa última rodada, foi uma coisa que eu acho que nem os melhores roteiristas de cinema conseguiriam escrever. Foi uma rodada onde tudo deu errado para o Santos, tudo que não poderia acontecer, os times que não poderiam venceram, e deu tudo errado para o Santos e acabou no que acabou. Mas isso é uma coisa que vem desde o começo da temporada. A gente sabia que o Santos, era essa a realidade do Santos, brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Teve alguns pontos de respiro, eu achava que o Santos não iria cair, mas era um time muito inconstante. Aí nessa última semana teve polêmica entre o Jean Lucas, Marcos Leonardo, que aparentemente chegaram embriagados ou de ressaca para treinar.
logo em jogos decisivos para o final do campeonato. Isso é muito injustificável, não dá para entender o que passa na cabeça do atleta no momento desse. E aí ontem aconteceu o que aconteceu, Santos pela primeira vez na sua história cai para a segunda divisão, vai ser muito difícil para o Santos, assim como foi para o Cruzeiro, porque a gente agora, esse novo modelo da Série B, não, os times grandes que caem não recebem mais aquela cota altíssima como se fosse da Série A, como recebiam antigamente. O Cruzeiro sofreu muito por conta disso e o Santos eu tenho certeza que vai sofrer também, vai ter que se organizar muito bem, porque vai ser complicado para o Santos voltar. Eu acho que tem uma chance do Santos sofrer um roteiro parecido do que foi com o Cruzeiro, de permanecer pelo menos 2 temporadas na Série A, na Série B. Torço para que não, porque é muito chato a gente ver um time do tamanho do Santos, a história que tem, ir para uma Série B, mas o futebol cobra e cobra caro. E o Santos há alguns anos já vem nessa de má administração, desorganização, vende suas joias baratas, contrata jogadores questionáveis, e isso vai virando uma bola de neve que agora chega e acabou nisso daí. Santos caindo para a segunda divisão e o Vasco e o Bahia, que também brigaram muito para não cair. Acho que a gente teve esses dois que permaneceram na Série A por permanecer, porque eles não fizeram nada para permanecer assim, porque foi uma briga muito dolorida de se assistir assim no futebol, né, a gente fala, porque Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Bahia, esses times fizeram muita força para cair, mas acabou que o Santos foi o time que caiu. Voltando lá na briga do título, o Palmeiras, essa reação, como eu falei, muito se deve ao Endrick, ele fez essa reta final fantástica, o Abel Ferreira também tem um papel muito importante, e o Grêmio, que para mim foi assim, um time surpreendente pelo que envolvia o Grêmio. O Grêmio acabou chegando em segundo no Campeonato Brasileiro. Tem que tirar o chapéu pro Renato Gaúcho, muitos criticam ele, eu também critico, acho que ele às vezes falta um pouco a variedade de jogo, mas ele é um baita treinador, e levou um Grêmio que não é um baita time à segunda posição no Campeonato Brasileiro, na frente de Atlético Mineiro e Flamengo, elencos bem melhores e bem mais caros que o próprio Grêmio. Então tem que tirar o chapéu para ele. Luiz Soares foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro. Eu votaria no Paulinho do Atlético Mineiro, acho que ele fez um campeonato melhor que o Soares, mas o Soares também fez um baita campeonato e estava num Grêmio que tinha suas limitações. Grêmio ficou em segundo, Atlético Mineiro em terceiro, que fez um ótimo segundo turno com o Felipão, mas ontem tomou uma goleada pro Bahia inexplicável que a gente ninguém imaginava. E o Flamengo fecha o G4 em quarto. Um ano do Flamengo que foi um ano desastroso do Flamengo, e fechar no G4 tá até de bom tamanho. Muitos achavam que o Flamengo poderia pegar ainda pré-Libertadores, só não pegou pré-Libertadores porque o Botafogo deu conta de ficar fora do G4. O Botafogo, que liderou o Campeonato Brasileiro por mais da metade, né, do campeonato, quase o campeonato todo, o Botafogo foi o líder e conseguiu a proeza de terminar em quinto colocado. Fez 64 pontos, ficou atrás do Flamengo, fez 66. Foi um campeonato onde a régua, né, de pontuação foi baixa para o campeão. O Palmeiras fez 70 pontos, a régua mais ou menos nos últimos anos acho que foi 80 por aí. Então foi um campeonato disputado muito assim por times que a gente imaginava que o Botafogo ia levar, né, com uma vantagem muito grande, mas não aconteceu. O Botafogo fez a maior pipocada da história do futebol brasileiro, sem dúvidas, e acabou não indo nem para Libertadores direto, vai para uma pré-Libertadores, e agora pensar, saber o que fazer, reestruturar a cabeça, tá? O John Textor tá meio perdido na administração do Botafogo, tá só querendo falar de arbitragem, de ir no STJD, mas tem erros, mas tem erros para todos os clubes. Todos os clubes foram ajudados e prejudicados nesse Campeonato Brasileiro, pode ter certeza. Então é meio injustificável essas atitudes que o John Textor está tendo, e o maior culpado é o elenco do Botafogo e a diretoria que não soube como
contratar técnico quando perdeu o Luiz Castro. E foi muito desorganizado o Botafogo nessa temporada, nesse segundo turno do Brasileiro. E o maior culpado é o Botafogo e seus jogadores. E o Bragantino fez um Campeonato Brasileiro muito bom pelo elenco que tem. O Pedro Caixinha, para mim, foi o melhor técnico desse Campeonato Brasileiro, assim, se for para levar em conta. Eu acho que o Caixinha, ele só não levou porque o Bragantino teve uma queda de rendimento nessas últimas 5, 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, chegou até a brigar por um possível título, mas acabou terminando em sexto, também vai para a pré-Libertadores. Acho que pro Bragantino é uma excelente classificação. Foi um Campeonato Brasileiro muito regular do time do Pedro Caixinha. Então não tem muito o que cobrar, assim. A gente fala de cobrar do elenco igual o Bragantino, que é um projeto muito sólido, muito interessante. É um time que aposta em jovens jogadores e está colhendo agora os frutos. O Fluminense terminou em sétimo, já estava classificado direto para Libertadores, e é isso. A gente vai ter, por enquanto, de brasileiros classificados direto para Libertadores: Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e São Paulo, que venceu a Copa do Brasil. Botafogo e Bragantino vão para pré-Libertadores. Já os outros times, tirando Cruzeiro e Bahia, o resto vai todos para Sul-Americana. Esse campeonato que hoje vai praticamente, se você não cai de divisão, você consegue ir para a Sul-Americana. Só o Bahia e o Vasco não vão. Então é isso. Foi um campeonato brasileiro maluco, um dos melhores, mais disputados que a gente teve desse século. Eu tenho certeza que é o mais disputado e mais legal de se assistir. Foi um campeonato brasileiro onde a gente teve uma decepção gigantesca com o Botafogo. Eu acho que todos, né, se decepcionaram muito com o Botafogo e com o Santos, né? Porque é triste ver um time do tamanho do Santos cair, mas é isso, essa falácia de time grande não cai não existe e tá aí nos últimos anos se comprovando. Grêmio, Internacional, Cruzeiro e agora o Santos. Time grande cai sim e time desorganizado tem mais chances de cair. Então é isso, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse Campeonato Brasileiro, se vocês a opinião de vocês sobre os rebaixados, o rebaixamento do Santos, sobre o título do Palmeiras. Comentem aí a opinião de vocês sobre esse Campeonato Brasileiro, deixa aí um like no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a crescer. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!